vamos falar a verdade aqui. Ontem até brinquei com o Casão. O Flamengo do Jorge Jesus já voltou. Calma. O Flamengo, sim, teve mais intensidade. Eu vejo o Flamengo com a Arrascaeta, especialmente, jogando com muito mais intensidade do que jogava em relação ao Tite. Mas nessa enquete eu voto Corinthians está vivo, porque todas as outras ainda são muito precipitadas para mim. Eu vi um jogo no primeiro tempo, o Flamengo dominando o Corinthians. Para mim, lógico, por essa intensidade do Arrascaeta, por mais um jogo bom do Gerson, porque o Gerson já vinha jogando bem, né? Não à toa está convocado para a seleção brasileira, mas muito pela escalação do Ramon Dias. Eu não vejo um time que consiga ter a intensidade necessária para jogar com Garro e Coronado. O meio de campo desse você não vai ganhar nem a cada 10 divididas você ganha uma. Não tem como você montar um time desse. Não à toa, o Ramon Dias, nos últimos jogos, tem jogado com mais volantes do que aconteceu ontem. E aí, no segundo tempo, ele corrigiu o time, mudou para 3 zagueiros e o Corinthians melhorou bastante. Eu vejo um Flamengo realmente, como eu disse, jogando com um pouco mais de vontade, especialmente em relação à reta final do trabalho do Tite, com jogos contra o Atlético Paranaense, contra o Peñarol. Agora, não dá para falar que o Tite não tinha feito jogos assim com o Flamengo. O Flamengo já tinha jogado bem com o Tite e já tinha, inclusive, desperdiçado um caminhão de oportunidades em outras partidas. Ontem, o Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo igualou. Agora, se o Corinthians tivesse tido um pouquinho mais de sorte nas duas finalizações da trave, ou mesmo na última que passou pertinho ali, bateu no travessão do Mateuzinho, estaria 1-1. E aí eu queria ver se o estádio ia ter a tolerância ou não ia ter a tolerância com o Felipe Luiz. O Flamengo jogou muito bem, mas esse placar deixa as coisas completamente abertas para o jogo de volta. Lembrei muito, viu, Tirone, do Botafogo e São Paulo no Newton Santos, quando o Botafogo era para ter feito 4-0 no São Paulo no primeiro tempo e não fez. E aí suou sangue, passou nos pênaltis contra o São Paulo aqui no Morumbi. Então eu acho que o Flamengo desperdiçou uma chance de encaminhar uma classificação já no Maracanã. Agora, nada disso de Flamengo, de Jorge Jesus voltou, Gabigol se recuperou, Felipe Luiz é um gênio. Para mim, tem que ter muita calma. Felipe Luiz fez um jogo como um time com uma intensidade que a gente já tinha até visto assim com o Tite. Acho que a impressão que fica é muito pela reta final que ocasionou com a demissão do Tite. Muito bem, Vitão, Vitor Guedes, muito bem-vindo, hein, no nosso All News Esporte. O lado corintiano da história, qual o sentimento? Ficou bom? O Ramon Dias inventou uma escalação maluca com os dois meias, Coronado e o Garro, e parece que a força do Corinthians estava muito na presença dos três volantes até então, ficava um time mais sólido. Depois deu uma corrigida aí. Qual o sentimento corintiano depois desse 1-0? Boa tarde, aliás, boa tarde não, bom dia a você, Danilo, pessoal que nos acompanha. Eu não falo pela torcida do Corinthians inteira, né? Mas assim, eu consigo entender um pouco o sentimento, sem muito esforço eu consigo entender o que pensa o corintiano. Acho que nessa enquete de vocês aí eu responderia duas, né? O trabalho do Tite foi péssimo e o Corinthians está vivo. Então, se fosse prova, ter que olhar para o lado e colar. Qual que eu respondo, B ou C aí? Porque acho que as duas parecem verdadeiras. Tal. O sentimento é esse, né? O Corinthians está vivo. Pelo jogo jogado, o Flamengo poderia ter feito uma vantagem maior, mas como o futebol não é boxe, o Corinthians também poderia ter empatado o jogo. Né? No jogo jogado o tempo todo, a sensação é que o Flamengo sempre esteve mais perto de fazer um gol. No jogo dos melhores momentos foi muito equilibrado. Né? Corinthians, o Héctor perdeu um gol inacreditável, Romero chutou uma bola que a bola estava entrando, passou do goleiro, o Léo Pereira atirou, 2 bolas na trave para cada lado. Agora, a sensação do corintiano é o seguinte: nenhum corintiano que eu conheço, nenhum mesmo, acha mais importante ganhar a Copa do Brasil do que não cair. Embora eu acho que é uma falsa equação. Uma coisa não leva a outra. Não é que você precisa cair para ser campeão, você precisa perder a Copa do Brasil para se salvar. Você pode conseguir as duas coisas ou nenhuma. Não tem essa dependência tão óbvia. Mas a escalação do Ramon, que foi patética, e as alterações semi-patéticas têm a ver com o Internacional sábado. O que prova que a canalice vil calhorda da CBF, uma escandalosa de mudar a data, não é uma reclamação mesquinha do Corinthians, porque o Corinthians realmente prioriza o brasileiro, vai ter que jogar o brasileiro sem os seus jogadores da data FIFA. Então é um escândalo que fez a CBF, aliás, a torcida do Corinthians está de parabéns por xingar a CBF lá no Maracanã, mas assim, vocês reclamaram do Garro e Coronado juntos,
eu acho que nem foi o problema maior. Se você tira o Corinthians, fez essa tática aqui ontem do Corinthians, tática café com leite. O Corinthians jogou com 9, porque o Hugo lateral e o Hector é uma piada, são duas piadas de mau gosto, assim, parecem amadores. Aí você pega o Félix Torres, que tava louco para entregar. O Fagner, uma atuação muito ruim. O Rian, que saiu machucado de muletas no intervalo, mas jogou bem. Se fosse o jogo do Brasileiro ontem, contra qualquer adversário, não teria sido essa escalação. Eu duvido que o Ramon fala assim, vamos pegar o Flamengo, a melhor estratégia é essa. E eu duvido que as trocas foram pensando na melhor estratégia para ganhar o jogo. Senão ele tem que ser demitido hoje. Porque não tem cabimento você manter o Hector o tempo que ficou com o Yuri no banco, não tem cabimento nenhum Martínez, que é o melhor meio de campista, ficar no banco, que o Carrilho está pedindo passagem ficar no banco do Charles, o Bidon ficou o tempo todo no banco 20 anos, será que não aguentava jogar meio tempo? Então eu fiquei com a sensação que o Ramon jogou pensando no sábado, o André Ramalho está suspenso, joga o jogo inteiro. Então foi muito para mim claro isso, e nessa estratégia que você prioriza o jogo de sábado, que eu acho uma estratégia confusa, eu entendo que o Brasil é prioridade, mas chegou na semifinal, velho. Depois vai parar para a data FIFA. Então eu jogaria pé embaixo quarto e sábado. Mas assim, para mim a estratégia não foi pensando no Flamengo, e do jeito que foi pensado o jogo para sábado, do jeito que foi escalado o time, o tempo que ficou nas cordas ali, acho que o resultado foi bom para o Corinthians. Voltou vivo. E há 2 lances polêmicos, né? Eu, como não sofro de eliminação seletiva e sou contra o lixo do VAR sempre, não quando me interessa, eu sempre sou contra esse lixo. Até agora, não sei se o gol do Gabigol foi legal ou não. Aliás, eu sou o contrário do VAR. Na hora achei impedimento claro, no replay, aí quando eu vou a linha, achei que não tava. Foi o contrário, né? E também teve um lance de VAR no primeiro tempo, que se fosse o Fagner, tava no presídio, que foi o pisão do Wesley. Agora até esqueci qual foi o jogador que ele pisou no começo do jogo ali, que eu também acho que no jogo normal não tem que parar não, mas depende do jogador depende do time mas enfim, esse foi o resultado do primeiro jogo. Ficou bom para a CBF também, né? Os 2 times que ela queria que mandasse o jogo no dia que ela quiser, ganhou a ida. Muito bem, mandem as suas mensagens para a gente, votem na nossa enquete. O Jorge Quintela já mandou aqui falando que gosta muito do nosso trabalho, não perde um só episódio aqui do All News Sport. Obrigado, Jorge. Você espalha aí essa notícia, essa mensagem tão alvissareira por aí, para a gente falar um pouco mais. Bom, Qual o nome dele? Jorge Quintela. Jorge Quintela. Deve ser fã do... Se o Jorge é fã do Danilo, ele pode ligar qualquer hora no All Sport, do All, que vai ter o Danilo lá. Pode botar de madrugada, de manhã. Mande sempre suas mensagens assim, a gente fica feliz com essas mensagens legais aí que a galera manda. Pô, gostamos muito, vocês são demais e tal. Então mande aí que a gente fica feliz quando vocês mandam. Muito bem, vamos lá. O Felipe Luiz explicou por que ele usou o Gabigol como titular do Flamengo. Ele é um bom personagem para a gente debater aqui. Ele causou uma dúvida, né, por onde que a linha de peito, na questão do gol lá, onde a linha foi traçada, se foi bem, se foi mal, mas ele falou sobre isso. Vamos ver se temos aí o vídeo do Felipe Luiz falando na coletiva. É um jogador histórico, um ídolo histórico do clube, e eu, mais do que ninguém, sei o que ele pode dar para a equipe. Eu sei o que ele pode nos oferecer. Um jogador não melhora da noite para o dia. Ele precisa de minutos, ele precisa de sequência, ele precisa de certo carinho, um cuidado, mas não só o Gabriel. Nós podemos falar aqui de inúmeros outros jogadores que com um treinador pode ter mais minutos ou menos minutos, e isso é natural, né, no futebol. Então, o Gabriel foi uma escolha minha, escolha técnica, escolha que, como eu falei, eu sei o que ele pode me oferecer. Imaginei como o adversário vinha jogar, imaginei como a gente poderia atacá-los, e o plano de jogo foi em cima dele como número 9, e com o Bruno mais aberto. Então, acredito que ele tenha feito um bom jogo, com certeza tem muito a evoluir, fisicamente, confiança mesmo, e a hora que ele, a primeira a entrar, ele volta a ser o Gabriel mentalmente e fisicamente. Ele vai precisar de mais tempo, talvez vai sentir no próximo jogo, porque não é fácil depois de tanto tempo sem jogar ter uma sequência, mas vou tratar dele e todos com muito carinho. Ô Danilo, de novo, né, você mesmo falou, é claro que estamos falando de 90 minutos, um único jogo, e o Flamengo de fato jogou muito melhor do que vinha jogando.
o que, como eu falo, como está na enquete, coloca aí em xeque mais ainda o trabalho do Tite. Agora, a questão do Gabigol é uma questão especial. O Gabigol não jogava bem há, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, sei lá. Faz quanto tempo que ele tropeça na bola? Ontem o cara entra, faz um gol, que é anulado, mas não é um jogo espetacular, mas é mais do que o Carlinhos vinha fazendo, só não é mais do que o Pedro vinha fazendo. Ontem o cara parece que renasce das cinzas. Repito, não foi um super jogo do Gabigol, mas perto do que ele vinha jogando, jogou muito melhor. Esquisito, né? Eu acho que esse é o ponto, para mim, o ponto central do trabalho do Tite, especialmente depois da lesão do Pedro. Por pior que esteja o Gabigol, eu não consigo ver ele atrás na fila do Carlinhos. E isso eu já tinha falado antes, para mim, assim, o Gabigol, vamos ser justos, ele tinha recebido chance com o Tite, e nas vezes que entrava, como você bem disse, tropeçou na bola. E já não joga bem há um tempinho. Ok, podia ser banco do Pedro, dependendo do esquema que você montar, dá até para entender você ser banco do Bruno Henrique, colocando o Bruno Henrique jogando um pouco mais centralizado, apesar de eu não gostar dessa opção. Agora, ele ser a segunda opção diante do Carlinhos, para mim ali o Tite estava realmente forçando um pouco. Eu acho que esse é o grande ponto de diferença entre o Felipe Luiz e o Tite. Como eu bem disse, o Flamengo fez jogos bons sob o comando do Tite. Faltou, como foi contra o Vasco, por exemplo. O Flamengo podia ter ganhado de 2-3-0, acabou tomando o gol do Coutinho no último minuto. Então, assim, tem jogos que a gente vai lembrar aqui. Se você olhar a tabela do Flamengo a longo prazo, há 2-3 meses, você vai pegar jogos bons do Flamengo que faltou exatamente o que faltou ontem: colocar a bola para dentro do gol. Agora, a relação do Tite com o Gabigol, que é estranha desde sempre, especialmente dos tempos de seleção, essa relação fica marcada, não tem como. Porque não tem como nenhum atacante, estar atrás do Carlinhos. O Carlinhos foi uma tentativa ali meio rápida, meio em cima da hora do Flamengo, porque jogou bem no Nova Iguaçu, era teoricamente barato para os cofres do Flamengo, mas ele, em 2, 3 jogos, deu para ver que ele não tinha a capacidade técnica de estar no time do Flamengo. Nada contra o Carlinhos, ele foi contratado, ele tá certo, tá lá, tá na dele. Agora, tecnicamente, ele está abaixo dos demais e muito abaixo do nível que o Flamengo se propõe a jogar. Aí, quando você tira e deixa o Gabigol no banco, por pior que o Gabigol esteja, essa opção para mim sempre foi estranha. Mas reitero aqui, o Gabigol, nas vezes que entrou com o Tite, nunca fez a gente aqui falar nos programas: olha, o Gabigol tá pedindo passagem, hein? Então, assim, tem esses dois pontos. Não dá para ficar atrás do Carlinhos, mas o Gabigol também não se ajudou tanto quanto a gente esperava e não joga bola de verdade, como você disse, há uns 2 anos.